Olá, meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos a esta comunhão. Eu sou o pastor Marcos Antônio da Silva, presidente da Comunhão Batista Bíblica Nacional.
Esse momento foi planejado com o objetivo de abençoar a sua vida. Nós temos passado por momentos difíceis, seja na vida pessoal, ministerial, como também como pessoas civis. São muitos os embates. Atravessamos momentos difíceis como a pandemia da Covid. E ela trouxe consigo muitas sequelas e consequências, não só físicas, mas também espirituais e ministeriais. Muitos pastores têm relatado que alguns membros de sua igreja, mesmo depois da pandemia, não voltaram mais aos cultos, à comunhão. Há muitas pessoas fragilizadas perderam seus entes queridos, amigos. Não tem sido um tempo fácil. Mas a palavra de Deus nunca nos disse que os tempos, que a vida seria fácil. Ela sempre nos exortou e nos alertou que a vida seria cercada de aflições. Então, nesse momento, nós vamos trazer a você uma mensagem, uma palestra de esperança que o pastor João Saraiva, da Igreja Batista em Dom Pedro, Manaus, de uma forma muito amorosa e carinhosa, preparou para você. Então, vamos ouvir o que Deus tem para nós, e certamente Deus tem uma palavra de esperança, de estímulo, mostrando que há sim um futuro glorioso que nos espera. Vamos orar e rogar as bênçãos de Deus para esta comunhão. Querido Pai Celestial, obrigado por trazer a esta comunhão esses irmãos, pastores, membros de nossas igrejas batistas bíblicas, como também aqueles que se identificam com o nosso ministério. Pai, Tu conheces cada coração, cada necessidade. Tu vês cada problema, cada dificuldade. Pedimos que a Tua palavra venha falar aos nossos corações e que o resultado seja um reavivamento, uma renovação de fé, de esperança, um fervor ministerial. Pedimos que o Senhor use a vida do pastor João de uma forma grandiosa e gloriosa, como o Senhor já tem usado. Quantas pessoas ele tem abençoado, aconselhando, discipulando. E obrigado por tê-lo aqui junto conosco. Que o Senhor o use, que o Senhor o abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos ouvir agora a mensagem do pastor João Saraiva, lá diretamente de Manaus, para os nossos corações. Que Deus nos abençoe. Olá, irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e agradecer pelo convite que me foi feito de estar junto com vocês, participando deste evento da Comunhão Batista Bíblica Nacional, nesses 2 dias, 28 e 29 de julho, para que mutuamente possamos estar nos estimulando, nos encorajando, nos edificando e assim engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. O tema que me foi dado para a nossa reflexão é esperança em tempo de crise. E o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos para embasar a nossa reflexão está em Abacuque, no capítulo 3, versos 1 a 19. O livro de Abacuque começa num vale profundo e termina nas alturas excelsas. O profeta vai do desespero à esperança, do temor à fé, da angústia avassaladora à exultação indizível e cheia de glória.
O povo que conhece a Deus é forte. O conhecimento de Deus e das suas obras é o antídoto contra o desespero, contra o desânimo. Quando nós nos voltamos às Escrituras, descobrimos que as rédeas da história não estão nas mãos dos grandes e poderosos, das grandes e poderosas nações, mas nas mãos daquele que está sentado sobre um alto e sublime trono, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Os impérios opulentos caem e voltam ao pó do esquecimento. Aqueles que estavam oprimidos fazem uma viagem do vale para o cume dos montes, enquanto que aqueles que oprimiam ou oprimem despencam vertiginosamente do topo para o chão. Deus desbanca a altivez dos poderosos e exalta os humildes. Isto traz alento aos nossos corações. E eu quero, antes de fazer a leitura do texto, destacar alguns pontos que são e devem ser apreciados neste livro de Abacuque. Antes de fazermos a leitura do texto de Abacuque 3, versos 1 a 19, eu gostaria de destacar alguns pontos. E o primeiro é que, quando tudo parece perdido, com Deus ainda não está perdido. Qualquer analista político que olhasse a situação que Abacuque estava vivenciando, lavraria uma sentença de morte ao pequeno reino de Judá. A Babilônia, naquela época, era a dona do mundo, a detentora de um poder irresistível e de uma crueldade indescritível. Jerusalém seria esmagada imperiosamente, e suas ruas seriam pisadas pelos opressores, sem que houvesse qualquer resistência. Mas o forte se torna fraco, e o fraco é revestido de força. A Babilônia caiu e Judá foi restaurado. Nenhum poder político ou econômico pode frustrar os desígnios de Deus. O plano de Deus prevalece, ainda que toda a terra se levante contra ele. Seguir as pegadas do Deus Todo-Poderoso é o segredo para uma vida triunfante. Em segundo lugar, quando nós chegamos no final dos nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. A crise, na verdade, é uma oportunidade, é um tempo de oportunidade. Abacuque não sucumbiu diante da aterradora situação, mas subiu à torre de vigia e clamou por um avivamento. Ao meditar sobre a pessoa de Deus e sobre os feitos divinos, ele recobrou o seu ânimo e se pôs a adorar Deus, se pôs a cantar. E a verdade acerca de Deus e dos seus gloriosos feitos foi o que oxigenou a sua mente, que oxigenou o seu coração, fortaleceu a sua alma e o ajudou na sua caminhada. A fé em Deus não é fuga dos problemas, mas é a única maneira sensata de enfrentar os problemas de forma corajosa, de forma vitoriosa. Em terceiro lugar, quando a crise nos encurrala, precisamos olhar para o alto. Quando Abacuque subiu até a torre de vigia, ele ouviu Deus e falou com Deus. A palavra de Deus lhe trouxe consolo e direção. E a oração lhe encheu a alma de esperança, de alegria. Irmãos, diante da tragédia, se olharmos para baixo, nós vamos ficar desolados. Se olharmos ao redor para avaliarmos as circunstâncias, ficaremos estarrecidos. Contudo, se olharmos para o alto, encontraremos a vitória.
O texto de Abacuque, capítulo 3, versos 1 a 19, é um texto que nos ajuda a compreender a maneira como nós, ministros do Evangelho, cristãos bíblicos, podemos lidar com a crise. Eu gostaria de ler os versos 1 a 19, que diz: oração do profeta Abacuque sobre Sigeamonte. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o esplendor se fez como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição. Tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação, descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Tu traspassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se, como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Amém. Este texto que acabamos de ler é um cântico de louvor, é uma oração de louvor ao Senhor. E este texto pode ser sintetizado por 3 verdades essenciais. O profeta glorifica a Deus por sua pessoa, nos versos 1 a 4. O profeta glorifica a Deus por seus atos na criação, dos versos 5 a 15. E ele também
glorifica a Deus pela sustentação na adversidade. Versos 16 a 19. Este texto nos leva a atentar para 4 grandes lições. A primeira é que a palavra e a oração nos colocam no caminho da restauração. A palavra de Deus e a oração são os 2 grandes instrumentos que nos levam à vitória. Ouvir a Deus por meio da sua palavra e falar com Deus por meio da oração são as receitas, ou é a melhor forma de nós lidarmos com o desânimo, lidarmos com as adversidades, lidarmos com os problemas. Eu destaco 3 verdades importantes aqui. No verso 2, ouvir a palavra de Deus é a única maneira de enfrentarmos a crise. O profeta Abacuque ouviu Deus falando que disciplinaria Judá pelas mãos dos caldeus. E isso encheu o seu coração de espanto. Entretanto, agora, Deus fala ao profeta que vai julgar a Babilônia e derramar sobre os pecadores impenitentes 5 ais de juízo. A revelação de Deus transformou o Abacuque questionador no Abacuque adorador. Tirou-o do vale do medo para a montanha da fé. Ouvir a palavra de Deus também deve nos levar a uma oração fervorosa. Ainda no verso 2, nós observamos isso. A palavra e a oração, portanto, precisam andar de mãos dadas. Não podemos separar aquilo que Deus uniu. Abacuque ouve e Abacuque ora. A palavra de Deus produz em nós dependência em Deus. Nós precisamos o tempo todo lembrar que estamos no mundo caído e que somos pecadores. E que, sendo ministros de Cristo, a nossa caminhada aqui na terra exige que nós tenhamos uma atitude verdadeiramente piedosa. Ainda no verso 2 observamos que a oração que honra ao Senhor deve caminhar da humilhação do homem para a exaltação de Deus. Notem que o profeta começou a orar ao Senhor e não a discutir com o Senhor. E a sua oração logo se transformou numa oração de adoração e louvor. O profeta Abacuque, nesta oração, usa 3 elementos indispensáveis, como que numa caminhada progressiva da humilhação humana à exaltação de Deus. Abacuque não ousa questionar Deus acerca do seu silêncio, da sua inação e dos seus métodos. Ele nem mesmo pede a suspensão de Deus da disciplina que seria aplicada a Judá. Ele está tão extasiado aqui com a glória de Deus que pode apenas se curvar diante do Todo-Poderoso e adorá-lo. Notamos que Abacuque ficou alarmado não com as dolorosas circunstâncias que estavam ao seu redor, mas com a grandeza da revelação de Deus que ele acabara de ouvir. Deus havia dito a ele algo acerca do seu plano histórico e de como ele estava no seu templo cósmico governando as nações. E isso deixou o profeta extasiado. Na presença de Deus, a única coisa que se destaca aqui é a natureza santa de Deus e o nosso próprio pecado. Deus é santo, santo, santo. Humilhemos-nos com reverência e adoremos ao Senhor. E aí, eu destaco a petição.
A petição de Abacuque não é por livramento. Ele tira o seu foco do homem e coloca o seu foco em Deus. Ele não pensa mais nos méritos da sua nação. Ele não pede livramento do sofrimento. O seu grande apelo era que Deus avivasse a sua obra no decorrer dos anos. Notem aqui como é importante para nós, principalmente que estamos no ministério, uma vida de oração, uma vida piedosa. A segunda lição que eu quero destacar, ainda nos versos 1 e 2, é que o clamor pelo avivamento nos leva de volta ao favor de Deus. Avivamento é um tema dos mais falados e mais distorcidos no meio evangélico. Muitos confundem avivamento com dons espirituais, com estilo litúrgico, com a presença de sinais e milagres. Outros pensam que o avivamento pode ser administrado pela igreja e que ela pode determinar o tempo da sua chegada. Há aqueles que confundem entusiasmo humano, emocionalismo, com o mover do Espírito e grandes multidões com abundantes conversões. Mas o que podemos observar, lendo Abacuque, é que o avivamento verdadeiro vem do céu. O verdadeiro avivamento é de Deus. É obra soberana do Espírito Santo. O avivamento verdadeiro está centrado na palavra de Deus. O avivamento sempre vai levar a igreja à oração, à santidade, ao serviço cristão com excelência. A nossa oração, portanto, deve ser a mesma de Abacuque. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. O avivamento não é merecimento da igreja, é graça de Deus. O avivamento é a expressão da vontade de Deus e é vital quanto à necessidade da igreja como uma agência aqui na terra que tem a responsabilidade de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É muito importante que eu e vocês façamos uma reflexão sobre a nossa vida de oração. Como tem sido a sua vida de oração? Você tem buscado ouvir a palavra de Deus em meio às lutas e oposição ao seu ministério? Você está desanimado diante das lutas? Ouça a voz do Senhor. Quando as lutas vêm, as adversidades vêm, nós precisamos estar com uma atitude de vigilância e adoração ao Senhor. Você tem cultivado uma vida de oração ou tem servido ao Senhor no automático? Eu tenho me preocupado muito com isso. Eu tenho até usado essa expressão aqui na igreja em Dom Pedro. Devemos tomar muito cuidado para não estarmos tão envolvidos em nosso ministério de maneira que nós não nos percebemos que estamos andando no automático. Você tem orado ao invés de reclamar ou questionar a Deus? Você tem se humilhado na presença do Senhor? Você tem adorado o Senhor? Você tem contemplado a sua formosura? Se sim, agora você está pronto para pedir entendimento. E uma terceira lição que nós podemos tirar aqui, neste capítulo de Abacuque, e eu destaco os versos 3 a 15, é que a visão dos gloriosos feitos de Deus no passado nos ajuda a enfrentar o presente. O profeta
Abacuque busca no passado as raízes para afirmar a sua confiança no presente. Ele faz uma viagem aqui na história da redenção para buscar forças a fim de enfrentar as crises políticas que estavam encurralando o seu país. Ao lermos essa parte do hino, podemos fazer um esboço da história de Israel, desde o Egito até Canaã, porque várias frases aqui nos recordam as maravilhosas obras de Deus em favor do seu povo. Abacuque quer dizer neste cântico que Deus ainda é o mesmo. Deus não mudou. Com seu canto, o profeta quer animar e consolar os fiéis de Judá. Os crentes devem esperar e confiar no Senhor. Tendo realizado o Senhor a redenção de Israel nos dias de Moisés e nos dias de Juízes, Ele voltará a fazê-lo agora também, nesse momento de crise em que o país estava atravessando. E eu destaco alguns pontos importantes nesta viagem do profeta para descobrir as grandezas de Deus e das suas obras. Nos versos 3 a 5, observamos a glória de Deus manifestada. Abacuque, em forma de canto, narra os gloriosos feitos de Deus, aqui apresentando a história de Israel. E consideremos aqui alguns destaques. No verso 3, o esplendor da sua glória no deserto. Os dois lugares aqui mencionados recordavam intervenções do Senhor na época da caminhada do povo de Israel, desde o deserto até Canaã. Foi nessa região que Deus apareceu a Moisés. Foi nesse espaço geográfico que Deus fez tremer o monte. Foi ali que Deus manifestou de maneira salvadora e expediu um decreto para a libertação de Israel do terrível cativeiro egípcio. Ainda no verso 3, nós observamos a glória da sua santidade. O Deus que refugia em glória é santo. Ele não se deleita no mal. Ele não tolera o mal. Ele julga o mal. Vem tanto para o julgamento do ímpio, quanto para a disciplina do seu povo, para a correção do seu povo. Quando Deus se manifesta, a sua glória enche os céus e o seu louvor enche a terra. Deus é santo, santo, santo. No verso 4, observamos a glória de sua refulgente luz. A manifestação de Deus é cheia de luz. Deus é luz. No verso 5, observamos a glória em julgamento. O Deus Santo, cuja presença refugie como luz, é aquele que julga a impenitência dos homens. Ele enviou o seu juízo à terra do Egito e quebrou a espinha dorsal dos seus deuses por meio daquelas 10 pragas que caíram sobre o Egito. Observamos também o poder de Deus demonstrado nos versos 6 e 7. E 2 pontos são destacados pelo profeta Abacuque. No verso 6, o poder que faz estremecer a natureza. Quando Deus se manifesta, até a terra treme. Quando Ele se revela, os montes se derretem. Quando sua mão se estende, até o mar cessa o seu bramido. A natureza escuta a sua voz e lhe obedece. Quando Deus fala, até o sol esconde o seu rosto. Ainda no verso 6, na parte B, e no verso 7, nós observamos que o poder de Deus faz sacudir as nações. Quando Deus se manifesta, as nações se dispersam, a oposição é subjugada e os inimigos são terrificados. Deus levanta reinos e abate-os também. Ele suscita reis e os destrona também.
As nações poderosas são para ele como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão. A soberba da Babilônia, que adorava o seu próprio poder, é uma insanidade. Esta Babilônia seria em breve sacudida, como haviam sido também sacudidos a Assíria e o Egito. E afinal, somente o reino de Deus ficará em pé, sem jamais ser abalado. Notem nos versos 8 a 11, as carruagens da salvação saem em cavalgada. Abacuque olha para Deus como o condutor de uma carruagem celestial que sai numa cavalgada vitoriosa. Nessa corrida triunfante de Deus, o mar se abre, a terra é fendida, os montes se contorcem, as profundezas do mar escutam o estampido de sua passagem e o sol e a lua param para o seu cortejo. O universo inteiro dá passagem a esse guerreiro vitorioso que sai montado em sua carruagem de vitória. E nessa passagem luminosa e triunfante de Deus, a terra é convulsionada e os céus são eclipsados pelo seu esplendor. Os versos 12 a 15 dão sequência a esta narrativa maravilhosa, mostrando a marcha triunfante de Deus pelos caminhos da história. Nos versos 8 a 11, o cenário era a natureza. Agora, os versos 12 a 15, o cenário é a história. O profeta Abacuque começa então a analisar o propósito desse guerreiro que vem montado em suas carruagens de vitória. No verso 13, na parte A, ele vem para libertar o seu povo. O remanescente fiel de Judá será salvo. A nação de Judá não seria destruída. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus é indestrutível. Nenhuma força na terra pode acabar com a igreja de Cristo. O Senhor é o seu defensor. Quando o povo de Deus peca e viola a aliança, Deus disciplina e restaura o seu povo. O mesmo que faz a ferida também opera a cura. O Senhor vem para libertar o seu povo aqui. E Ele vem para trazer juízo sobre os ímpios, versos 12 a 15. Esse guerreiro celestial está irado, o cálice da sua ira está cheio, e ele sai para pisar as nações com a sua indignação, ou na sua indignação. E ao mesmo tempo em que ele vem para o salvamento do seu povo, ele vem para ferir o telhado do perverso e descobrir os seus fundamentos. Ele vem para destruir aqueles que destruíram o seu povo. Deus então entrega os ímpios à sua própria sorte e eles perecem pelas suas próprias armas. No verso 15, há uma demonstração do poder de Deus. A carruagem de Deus marcha sobre o mar e caminha pela massa de grandes águas. Ele faz o impossível, ele pode o impossível. O mar se torna em terra seca debaixo dos seus pés. Nenhum elemento da natureza, nenhum poder político, econômico ou militar ou qualquer império ou nação pode ameaçar o poder de Deus ou colocar em risco a sua marcha vitoriosa pelas veredas, pelos caminhos da história. E aí então, vamos para a quarta lição que podemos tirar neste texto, versos 16 a 19. A canção de triunfo no meio da dor é um testemunho vibrante
da nossa fé. O hino foi concluído com a mais absoluta afirmação de fé. O profeta confiava cabalmente na soberania de Deus, a ponto de aceitar quaisquer circunstâncias como sendo dentro da boa e perfeita vontade de Deus. A certeza de ontem dá tranquilidade para o hoje e projeta esperança para o amanhã. Se Abacuque tivesse dependido dos seus sentimentos, jamais teria escrito esta magnífica confissão de fé. Ao olhar para o futuro, Abacuque viu a nação rumando para a destruição. Ao olhar para dentro de si, viu-se tremendo de medo e, ao olhar ao seu redor, viu todo o sistema prestes a ser destruído, a se desintegrar. Contudo, quando, pela fé, ele olha para o alto, ele viu Deus. E todos os seus medos se desvaneceram. Andar pela fé significa concentrar-se na grandeza e na glória de Deus, e não na fraqueza humana. O Abacuque, o profeta Abacuque, nos conduz aqui a 4 verdades sublimes. No verso 16, a manifestação da glória de Deus. Quando ele ouve o relato dos feitos de Deus e tem uma visão da glória de Deus, ele fica não só alarmado, mas pálido, trêmulo e sem nenhum vigor. Ninguém pode contemplar a beleza de Deus, a grandeza de Deus, e não ficar aterrado. Ninguém pode estar na presença de Deus sem ficar impactado. Nos versos 17 e 18, uma outra verdade que nós encontramos é a confiança inabalável que ele passa a ter em Deus. O povo de Judá dependia das lavouras, dependia dos rebanhos. A maior parte do sustento do profeta provinha de figos, uvas, azeitonas e outros produtos da lavoura. Embora essas fontes possam, de alguma forma, se esgotar, o salmista vê que, em última instância, sua própria existência não depende delas, mas da fonte delas, que é o Senhor. O profeta diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A confiança do profeta, portanto, não estava na provisão, mas no provedor. Os recursos da terra podem falhar, mas Deus jamais falha. A alegria do profeta não é determinada pela presença de coisas boas, nem pela ausência das situações adversas ou dos problemas. A sua alegria está centrada na pessoa de Deus. A sua alegria não está na prosperidade, nem na ausência do sofrimento. A sua alegria está em Deus. A sua alegria é ultra circunstancial. A alegria do profeta não é um sentimento romântico e infundado. Ele tem muitas razões para se alegrar. O fundamento da sua alegria está em Deus. Abacuque, que começa deprimido e em dúvida quanto à retidão e à justiça de Deus, termina com alegre confiança na provisão e no poder do Deus sustentador.
o Deus provedor, o Deus criador, soberano, Senhor absoluto. E o próprio Deus oferece ao profeta duas coisas essenciais: a estabilidade e segurança, e a celeridade e firmeza. Deus é a fortaleza do profeta. Ele é o seu alto refúgio. Ele é a sua torre de livramento. Nenhum perigo pode nos alcançar quando estamos refugiados em Deus. Nenhuma pessoa ou circunstância pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Senhor não apenas aprumou os joelhos trópicos de Abacuque, mas deu a ele a celeridade da corça. A corça podia percorrer com pés ligeiros a escura floresta. Abacuque fez uma viagem do temor à fé, do pranto ao cântico de louvor e adoração, do questionamento amargo a uma humilde atitude de adorador, que adora de fato a Deus em espírito e em verdade. Algumas lições que podemos tirar concluindo nossa reflexão. Primeiro, Deus julga o seu próprio povo. Deus é santo e justo, e Ele não faz vista grossa ao pecado no meio do seu povo. Ele começa seu juízo exatamente na sua casa. Muitas das nossas igrejas, muitos ministérios estão passando por situações difíceis, e estas são oportunidades que Deus está nos dando para examinarmos o nosso coração. Uma outra lição que eu posso tirar aqui é que a história tem rumo. A história não é cíclica nem caminha para o caos. A história é linear e marcha para uma consumação gloriosa de vitória retumbante de Deus e do seu povo. Estou descansando, portanto, no Senhor. Terceira lição: os violentos serão punidos. Aqueles que semeiam violência serão ceifados por ela. Aqueles que plantam a maldade se fartarão de seus frutos malditos. Aqueles que ferem a espada, pela espada cairão. Aqueles que oprimem o pobre com ganância desmesurada serão oprimidos. A Babilônia truculenta que esmagou Judá foi entregue nas mãos do Império Medo-Persa e pereceu pelas mesmas armas que eles usaram para oprimir outras nações, entre elas Judá. Uma quarta lição: o justo viverá pela fé. Ainda que o mundo ao nosso redor se transtorne, ainda que os ímpios se levantem com fúria violenta contra nós, ainda que nos faltem os recursos materiais para uma sobrevivência digna, nossa confiança permanece inabalável em Deus. E é pela fé que nós vivemos, é pela fé que nós vencemos, é pela fé que nós triunfamos. E uma quinta lição: a alegria de crer. O profeta Abacuque termina o seu livro exclamando com todas as forças da sua alma: eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Crer, portanto, é um ato de júbilo. A fé toma as nossas mãos e nos carrega pelos corredores da dúvida e da angústia e nos leva à sala do trono, de onde o soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, que governa tudo, então nos recebe em seus braços. Deus ainda pode nos dar cânticos na escuridão, se confiarmos nele e contemplarmos a beleza da sua santidade. Você tem relembrado dos grandiosos feitos do Senhor em sua vida?
Onde está a sua confiança? Você está colocando a sua confiança no Senhor? Como você avalia o seu ministério à luz do que vimos nesta reflexão, nesse testemunho, neste relato de Abacuque? Uma coisa que eu tenho procurado fazer continuamente nos últimos anos é examinar o meu coração. Nosso coração, segundo as Escrituras, é enganoso. Jeremias 17:9 declara. Ele é incorrigível. E por esta razão, eu não posso baixar a guarda. Eu não posso deixar de examinar o meu coração. A minha oração, encerrando neste momento, é que juntos nós possamos nos encorajar, nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, e buscar uma vida piedosa. Procurar lembrar que nossos ministérios precisam de ser alimentados pela presença do Espírito em nossas vidas, nos ajudando a viver de fato uma vida inteiramente consagrada ao Senhor. Que Deus abençoe todos vocês.